Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Quero convidá-los a um texto, Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu. Localize o capítulo de número 8 e o versículo de número 1 a seguir. João capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu quero nesta noite tão especial louvar a Deus pelo dom da vida. Os irmãos vão de concordar comigo que muita gente até deitou na sua cama ontem, dormiu e não acordou. Tem gente que, como eu e você, deitamos na nossa cama, o sono veio, nós dormimos, o dia clareou, Deus nos despertou e nós estamos aqui de pé e vivos pela glória do nome dEle. Glória seja louvado por isso, a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor, Reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, que nos dá essa tão excelente oportunidade, sua muito digna esposa, carinhosamente, irmã Vaninha, e todos os meus pastores aqui nesta noite, as mesas diretoras da Igreja de Convenção, e a toda a igreja reunida, e a você, nosso amigo visitante, não evangélico, afastado da igreja. O desejo da nossa alma e do nosso coração é que você tenha uma boa noite aceitável de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus, mais uma vez, faça o que lhe aprouver, e eu tenho certeza que Ele o fará. João capítulo de número 8, versículo de número 1. Quantos encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. E você diz amém. Tome seu assento, dando glória a Deus nessa noite. Queridos e amados irmãos, nesta noite tão singular, esse texto que nós acabamos de ler, ele é propício para esta noite. Porque nós vemos uma mulher que fere uma lei, uma mulher que fere uma regra,
E essa mulher vai ser punida por ferir essa lei, por ferir essa regra. Só para contextualizarmos de maneira rápida. Independente de qual local você mora em Alagoas ou no Brasil, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul do país, esse país tem uma carta que nós conhecemos como a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88. E dentro dessa carta tem leis, dentro dessa carta tem regras. E qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro nessa nação que transgredir uma lei, transgredir uma regra dentro dessa Constituição Federal, essa pessoa, quando pega em flagrante delito ou apanhada depois de determinado tempo, essa pessoa, ela no mínimo será ouvido ou ouvida por uma autoridade judicial. E de dentro daquela sala, após ser ouvida, na presença de um advogado, essa pessoa vai receber uma sentença. E de lá só sai de uma maneira, de duas, uma: ou culpado ou absolvido. Essa mulher feriu, não foi a lei dos homens, ela feriu a lei de Deus. E quando ela fere a lei de Deus, os homens pegam essa mulher. E quem são esses homens? Os fariseus e os escribas. Gente que Jesus chamava de hipócrita. Esses homens pegam essa mulher e de fato ela errou. De fato ela merece ser apedrejada segundo a lei. Mas só que eles atrapalharam o culto. Jesus estava ensinando a palavra e eles chegaram tumultuando com essa mulher pega em adultério, já sentenciada à morte por eles. Essa mulher é uma morta-viva que foi levada aos pés de Jesus para eles atrapalharem o culto que Jesus estava pregando e para tentar pegar Jesus numa falha. Eles jogaram a mulher no meio e perguntaram para Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério e a lei manda que tais pessoas sejam apedrejadas. E o senhor diz o quê? Isso eles diziam tentando para terem do que o acusar. Jesus permaneceu calado, não falou palavra. E eles incitaram: diga, mestre! E chegou a hora que Jesus quebrou o silêncio. Jesus olhou para aqueles homens e disse: quem dentre vocês está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus não disse, porque Jesus não faz apologia a pecado nenhum. O que é apologia? Defender uma causa que se acredita. Jesus não fez apologia. Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Só que tem um detalhe: Jesus, conhecendo os fariseus e escribas que levaram a mulher, Jesus disse: quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra nela. O que é que Jesus estava dizendo? Eu não estou indo contra a lei, nem dizendo para vocês não apedrejá-la. O que eu estou querendo dizer é que vocês pelo menos tenham condição de fazer o que querem. Eu conheço vocês. E se colocar na ponta do lápis, já que eu estou no sertão, deixa eu usar uma palavra bem simples aqui, que eu também sou simples. Olhe para mim. Se colocarem todos eles no balaio, é um no outro sem torna. Tudo a mesma coisa. E Jesus conhece quem é quem no ambiente. Eles com pedras nas mãos para matar a mulher, querendo atrapalhar o culto de Jesus e colocar Jesus contra a parede. Só que eles esqueceram que Jesus não veio à terra para aprender, irmão. Ele veio à terra para ensinar. E Jesus ninguém coloca na parede.
Quando eles pensavam que estavam por cima, começaram a deixar as pedras e saírem, um a um, do mais velho ao mais moço. E Jesus ficou sozinho com a mulher e fez duas perguntas a ela: onde é que estão teus acusadores? Quem te condenou? A mulher disse: ninguém me condenou. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Eu quero falar nessa noite do Jesus que resgata os improváveis. E eu acho linda essa palavra improvável. Olhe para mim. Por quê? Porque essa palavra improvável tem tudo a ver com a igreja, com o crescimento da igreja, comigo e com você. Como? A palavra improvável, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, o mais lido por nós é o Aurélio Buarque de Holanda, de Passo do Camaragibe, interior das Alagoas. A palavra improvável significa algo ou alguém que não tem probabilidade de ser ou acontecer. Por causa desse aleluia eu vou explicar. Sabe o que é isso? É Jesus olhando do céu para um monte de gente improvável e alguém na terra dizendo: ela merecia morrer. Jesus olha e diz: merecia, mas eu quero que viva. Alguém olha e diz: ele não tem. Jesus olha lá do céu e diz: ele não tem, mas se eu der, ele tem. Ele é o Deus dos improváveis. Repita comigo: Deus é o Deus dos improváveis. Mais alto: Deus é o Deus dos improváveis. Em algum momento da vida, eu e você éramos improváveis de ser ou acontecer na presença de Jesus. Essa mulher vai passar, no mínimo, permita-me, por 4 tribunais. Ela já é levada, sentenciada pelos homens. E esse é o pior tribunal, o primeiro que eu vou citar, o tribunal dos homens. Porque no tribunal dos homens, 99,9999% dos homens carnais não tem misericórdia de ninguém. Se depender do homem carnal, da mulher carnal, e tu tiver caído, alguém vai terminar de pisar no teu pescoço. Mas quando Jesus aparece, irmão, glória. Tribunal dos homens é tão terrível, meu pastor Donizete, que Davi, o rei Davi, o pai do Salomão, o Davi certa vez inventou de numerar o povo de Israel. Deus não gostou, porque tem coisas que para alguém Deus não está nem aí, mas se você fizer, parece que contigo Deus tem um negócio. Tu já reparou isso? Tem gente que pinta o 7, o 8, o 9 e o 10. Deus não fala nada, tu nem faz. Só pensa em fazer, Deus toma alguém e diz: não gostei, não faça, hein? Não é verdade? A verdade é que Davi inventou de contar ao povo, Deus não gostou. Aí Deus enviou um homem chamado Gade até Davi e disse: Davi, tem 3 opções para tu escolher uma. Das 3 opções, todas elas, Davi estaria na mão de homens. Davi deu um grito mais ou menos assim: Deus me livre, eu não vou escolher nenhuma dessas 3 aí. Eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Deus aperta para nos ter perto. Deus castiga quem Ele ama. Escute, o tribunal dos homens não matou essa mulher. Ela entra no tribunal da lei. Olha como eles são terríveis. Eles olharam para Jesus e disseram: a lei manda matar, a lei é a palavra. E o Senhor? Só que eu abro a minha Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, o homem que deixou a espinha doutrinária para a igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, está escrito: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu vou liberar uma palavra aqui no nome de Jesus. Se não tiveres uma palavra de vida para liberar na vida do teu irmão, não seja você o agente de uma palavra de morte para acabar de matar quem está caído. Tribunal dos homens passa, o tribunal da lei também. O tribunal que ela entra agora é o da consciência, e esse aqui ninguém escapa. O tribunal da consciência é terrível, irmão.
Porque vira e mexe, uma hora ou outra, no decorrer do dia, a mente vai martelar naquilo que você fez. Vocês entenderam que Jesus olhou diferente para essa mulher, sem fazer apologia ao pecado, ao erro dela? Mas Jesus olhou diferente para ela. Por quê? Porque ela sabe o que fez, está ali calada. E cá para nós, tem um dito popular: quem cala, consente. Essa mulher não tem ninguém por ela. E a consciência dela talvez está gritando: se eu tivesse ido para os estudos bíblicos, eu não estava nessa situação que eu estou hoje. Se eu estivesse no culto, eu não estava nessa situação hoje. Mas eu estou aqui, não tem mais o que fazer. Eu já estou dada à morte, sentenciada pelos homens. Não tenho o que fazer. E ela se cala, pastor Manassés. Quem sabe Jesus olha para ela e diz: ela nem tenta se defender. Porque ela poderia chegar lá dizendo: mentira! Foi fulano, beltrano, ciclano colocar a culpa ou tentar colocar em terceiros. E Jesus gosta desse tipo de gente que é sincera, irmão. Quando ela chegou, ela ficou quietinha. E a consciência dela martelando, quem sabe dizendo: se eu tivesse ouvido mamãe, eu não estava aqui. Se eu tivesse ouvido papai, eu não estava nessa situação. Se eu tivesse ouvido meu pastor, eu não estava passando por isso agora. É quando Jesus quebra o silêncio. Eu tenho um recado para alguém aqui que de repente se afastou do evangelho e está me ouvindo nessa noite. Ainda que os homens te acusam e tenham pedras nas mãos, a última palavra ao teu respeito quem dará é Jesus de Nazaré. Quem levanta a mão e dá glória ao nome desse Jesus que resgata. Ninguém queria a mulher mais. A mulher estava morta, viva. E de repente Jesus quebra o silêncio. A consciência dela está acusando-a. E ela vai entrar no quarto e último tribunal. O tribunal da graça. Jesus se levanta e dá uma palavra. Todos aqueles que têm pedras nas mãos, largam as pedras e vão embora. E eu fiquei me perguntando: por que aqueles largaram as pedras e foram embora, Jesus? Eles são bonzinhos desse jeito? E o Espírito Santo falou ao meu coração: não, meu filho, é que diante da pessoa bendita de Jesus Cristo, todas as máscaras da hipocrisia caem. Aleluia. Você mais do que eu sabe quantas pedras te alcançariam se não fosse Jesus. E sabe o que eu acho lindo? É que Jesus não desiste de uma alma que se arrepende. Jesus já viu no coração dela que estava quebrantada. Olhou para ela e o tribunal da graça foi aberto. Ele disse: minha filha, onde é que estão os seus acusadores? Quem te condenou? Ela disse: tem ninguém aqui. Jesus não disse que acusava ou deixava de acusar, porque Jesus não acusa ninguém. Quem acusa é o inimigo da nossa alma e a nossa consciência. Mas Jesus disse: eu não te condeno. Por quê? Jesus estava dizendo: está vendo eles que foram embora? Eles não podem. O único que tem o poder de lhe condenar e lhe colocar onde quiser sou eu. E eu vou te dar uma nova oportunidade nessa. Levante a mão direita para cima. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Levante a esquerda também até tocar o céu pela fé. E libere glórias ao Senhor, porque Deus está dizendo: no tribunal da graça ninguém morre. Tem oportunidade nessa noite para você e para os seus. Sabe qual foi o erro dos fariseus e dos escribas, dos hipócritas? Irmão, eu vou abrir algo aqui e não vou contar detalhes. O erro deles foi deixar 17 anos atrás Deus falar comigo dentro do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, quando eu estava lá dentro.
O erro dele foi ter deixado você sair daquele bar e vir nessa cruzada. Por quê? Se ele quisesse te matar, ele te matava lá. Já que tu chegou aqui nessa cruzada, Jesus está dizendo: aqui ninguém te mata e aqui tu não morre. Tem uma nova oportunidade para você. Manaia. Só se você puder, segure na mão de alguém do teu lado, diga: no tribunal da graça ninguém morre. Tem uma nova oportunidade. Quem foi alcançado pela oportunidade divina, pelo sangue de Jesus. Ninguém te queria, Deus te quis. Sabe qual foi o erro deles? Se tu não der glória a Deus agora, tu vai ver. Sabe qual foi o erro deles? Foi pegar a pecadora para matar no frente do dono da vida. E na frente de Jesus ninguém morre. Na frente de Jesus tem uma nova oportunidade. Jesus está dizendo para você nessa noite: os homens te matariam, mas eu sou o Deus das novas oportunidades. As situações adversas te matariam, mas eu sou o Deus das novas oportunidades. A porta da graça está aberta. Jesus olhou para ela e disse mais ou menos assim: quem sabe, matar na minha frente é muito desaforo. Tu vai viver, mas agora tem um detalhe: não faz mais tuas presepadas não. Anda certinha, porque se tu andar certinha, eu te salvei hoje, mas a minha intenção é te salvar, dando vida eterna para você. Sabe o que eu acho tão extraordinário? É que Jesus não escolhe cor, raça. Não! Permita-me abrir com os irmãos. Eu tenho certeza que vocês já receberam ligação ou mensagem que deu um gelo na tua barriga. A espinha esfriou, corpo arrepiou. Eu estava para fazer 3 meses, meu pastor presidente, meu pastor Amaro, pregando nos Estados Unidos da América, quando eu recebi um telefonema de minha mamãe, que é analfabeta, catadora de sururu e mora no Rio de Janeiro. Ela disse: sua avó. Eu falei: o que aconteceu com a vovó? Para quem não conhece a minha avó, eu vou abrir aqui, nunca falei isso. A minha avó é conhecida como a Zefinha Amorim ou a Zefa Branca, do Tabuleiro dos Martins. A minha avó, desde os 7 anos de idade, servia a outros deuses. E a casa de vovó era um barracão. E quando eu cheguei do Rio de Janeiro, eu morei 3 anos na casa de vovó. E eu pedi a Deus: Deus, antes de vovó for embora, salva minha velha, é mãe da minha mãe. A mamãe disse para mim: meu filho, a tua avó entrou perturbada, possessa, dentro de uma igreja, no Tabuleiro, uma congregação, e queria quebrar tudo, uma idosa. E os homens de Deus oraram, expulsaram, e quando vovó veio em si, vovó perguntou: essa igreja aqui é que meu neto Davidson faz parte? Falou: não, essa é uma congregação. Ela: eu quero ser crente na igreja que meu neto faz parte. E ela já disse: no próximo batismo eu vou me batizar, meu neto. Que coisa boa. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu não sei, mas lá na casa da minha avó não é mais o que era. Por quê? Porque o dono da graça entrou lá e resolveu salvar e dar oportunidade. E eu recebi um áudio dela, está o áudio no meu celular, com a vozinha cansada: a paz do Senhor, meu neto. Eu disse: Pai do Senhor, minha velha. Ela: agora eu posso morrer em paz. Eu falei: não, a senhora fez tanta raiva, agora tem que viver para pregar o evangelho, para pregar a boa nova, para dizer que Jesus salva, cura e liberta. E eu vou profetizar aqui agora: você que está afastado do evangelho me ouvindo, depressivo, cabisbaixo, pensando em tirar a vida, pensando que acabou, Deus está dizendo: eu te resgato nessa noite, eu te dou uma promessa. Está de pé. Quem
dá glória ao nome do Senhor. Dê glória a Deus ficando de pé, em nome de Jesus. Dê glória a Deus ficando de pé bem alto. Eu não sei qual é o projeto de Deus na sua vida, não sei. Talvez você está passando momentos terríveis, afastado do Evangelho. E Deus já te fez promessas. Oh, glória. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim também são meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não tornam, mas antes regam a terra, dando pão que come semente ao que semeia, assim também será toda palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para Ele vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Segure na mão de alguém e diga: promessa de Deus. Mais alto, segure, olhe para essa pessoa e diga: promessa de Deus não tem marcha ré. Quem dá glória ao nome de Jesus. Eu quero, com todo respeito a você que me ouve, mas é com todo respeito do fundo da minha alma. Eu quero conhecer você, eu vim de tão longe. Com todo respeito. Deixa eu ver a mão de quem está afastado do Evangelho, por favor. Levante a mão. Dos afastados, por favor. Onde quer que você esteja. Traz essa pessoa que está do teu lado agora para ser crente. Traga. Em nome de Jesus, sai do teu lugar agora e vem. Salva as vidas, Jesus. Você não vai morrer apedrejado na mão de ninguém. Você não vai morrer apedrejado nem apedrejada na mão de ninguém. Satanás não vai te matar nessa depressão. Satanás não vai te deixar. Não, de jeito nenhum. Traz as almas. A segunda vida já está vindo aqui chorando. O sertão alagoano é de Jesus. Quem levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Jesus está dizendo: você erra, você peca, mas eu te amo. Você erra, você peca, mas eu te quero. Onde é que está a terceira vida para Jesus? Vem, meu irmão. Onde é que está a terceira vida para Jesus? Levante a mão de quem está vindo para Jesus. Traga essa pessoa. Traga ele, traga ela. Eu estou recebendo informação que a terceira vida está vindo no corredor. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Levante as duas mãos e glorifique o nome do Senhor. Onde é que está a quarta vida? Onde é que está a quarta vida para Jesus nessa noite? Eu vou parar um minutinho de falar no microfone para o Douglas Solar cantar e você dá glória a Deus e Jesus trazer as almas. Abre a boca e dê glória a Deus, porque é noite de festa.